Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal que é voltado para o mundo religioso. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das temáticas da ciência da religião, que é livros sagrados. Para falarmos sobre isso, é preciso entender o seguinte: as religiões, normalmente, elas têm as suas diretrizes, né? Algumas religiões, essas diretrizes de forma oral, né, passado de antepassados para antepassados, né, ainda em vida, e isso vai se passando, né, o sacerdote vai passando as informações religiosas, diretrizes religiosas, como ritos, mitos, símbolos, e assim sucessivamente. Porém, existem outras religiões do quais, né, e aí depois eu vou trazer também livros sagrados aqui, outros livros sagrados, por mais que não sejam livros diretivos de forma assim, que eu posso dizer, um livro que guia todo mundo, mas livros que foram escritos por sacerdotes ou mesmo estudiosos da religião e que, de certa forma, têm uma certa representatividade dentro do mundo religioso. No vídeo de hoje, como você viu, nós vamos falar sobre o Alcorão, ou como é conhecido, o Corão, né? E que é o livro sagrado do islamismo, né? Eu tô com ele aqui. Eu comprei no sebo esse aqui, né? Ó, comprei no sebo, ele é capa dura e ele é em árabe, com algumas notas. Ele tem algumas notas e também ele é em português, né? A parte dele, uma parte, deixa eu botar aqui, ó, em árabe e em português, né? Árabe e português do lado. Capa dura, eu comprei no sebo por R$10, né? As pessoas não sabem, muitas vezes as pessoas não sabem o valor da preciosidade de uma obra, no Brasil principalmente, porque as pessoas não leem, né? Mas eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Então, o tema de hoje é livro sagrado, né? A gente vai falar sobre o Alcorão, ou Corão, como é conhecido. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, né? Aí é importante para a relevância do canal, como também do vídeo. Mas vamos seguir, né? Então, o Alcorão, ele é considerado no mundo islâmico, né, para os muçulmanos, para aqueles que professam a fé islâmica, né, é a palavra final, né, e literal, final e literal, que Deus revelou ao profeta Maomé. Maomé, ele é considerado o profeta maior, ou é considerado aquele que Deus escolheu para estar revelando a sua palavra, né? Alá revelou a sua palavra. Então, quando nós vamos para o conteúdo aqui do Alcorão, ele é composto por 114 suras, né? Que é como se fosse capítulos, né? E versos que são chamados de ayash, né? Com um H, ayah ou ayah, né? Que é ayahs, que é com H e S no final, né? AWAYAHS, né? E dentro dele nós vamos encontrar depoimentos sobre a fé, né? E orientações para a ritualística ou o culto, né? Como também o jejum. Dentro do Alcorão nós também vamos encontrar a Sharia, que são a lei, né? As leis, né? Do quais inclusive são regidos os países islâmicos, né? Pela Sharia, pela lei. Então eles são teocráticos, né? Deus rege a lei do país, né? Eles não são um país voltado para a democracia, não. É um país teocrático, né? É a partir de Deus, e no caso o Alcorão, a Sharia, a lei que rege o país. Daí muitas vezes quando vai alguém aqui do Ocidente, né, para lá, ele se depara com alguns hábitos, costumes
e querem quebrar, né? E aí vão estar infringindo a lei do país. A lei é a partir das escrituras, eles são teocráticos, né? Daí a dificuldade de aceitar outras religiões. Também nós encontramos, né, dentro do seu conteúdo, o caminho das horas para oração, né? E histórias, que nós vamos ver bem uma relação das histórias do Alcorão com a própria Bíblia cristã ou mesmo a Torá judaica, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Torá. Dentro dos seus princípios nós temos alguns, né? E entre eles o principal que inclui é o monoteísmo. Então eles não são politeístas, por mais que no princípio ali, quando Maomé ele vai ter esse encontro com o transcendente, com o sagrado, né, existia ali o politeísmo, ele vai pregar um monoteísmo. Inclusive eu recomendo que você assista o vídeo sobre o Islã, né? Tem um vídeo aí na playlist de islamismo, você assiste aí, eu falo um pouquinho, falo inclusive sobre Maomé, né, e a história dele um pouquinho, de uma forma sintética, como é o objetivo do canal, para que você tenha conhecimento e se aprofunde no conhecimento das temáticas religiosas. Então também inclui a justiça, né, a misericórdia, a humildade, né, uma das coisas que o Islã prega é a ajuda aos seus, né? Como também o dever e a responsabilidade que cada muçulmano, que cada adepto do Islã tem, e essa responsabilidade ela é individual, né? Como também promover a questão da igualdade, né? Uma coisa interessante que eu trouxe aqui também para que a gente fale, nós sabemos que a Bíblia cristã, ela é repleta de histórias, né? E tem vários personagens que são marcantes, tem vários personagens que têm a sua história e que é propagada ao longo de toda a Bíblia. Da mesma forma, o Alcorão. Só que aqui eu trouxe uma coisa interessante, né? Alguns personagens que vai aparecer o mesmo personagem tanto no Alcorão como também com a Bíblia. Lembrando que na época de Maomé, ele teve contato ali tanto com o cristianismo como com o judaísmo. Lembrando que vai ser no século 6, século 7, que vai dar origem ao Islã, né? Então, nesse caso aí, ele se deparou com essas histórias e ele se relacionou com o judaísmo e com o cristianismo. E aí nós temos dentro do Alcorão alguns personagens que se encontram também na Bíblia ou na Torá, que é Adão, Noé, Abraão, José, Moisés, Jesus, e fiquem pasmo com isso, até a própria Maria, né? Então nós temos esses dois personagens, inclusive do Novo Testamento, né? Jesus e Maria. Agora é interessante como que eles veem a pessoa de Jesus, né? O personagem, no caso cristão, Jesus Cristo, né? O Salvador do mundo para os cristãos, né? E eles consideram a Jesus Cristo como um profeta, né? Jesus foi um grande profeta, né? Mas para a fé islâmica, né? Para o islamismo, Jesus ele não é considerado como o filho de Deus, mas como somente um profeta. Inclusive, Maomé é maior do que Jesus, né? Maomé é um profeta considerado maior do que Jesus. O Alcorão, né, para a gente falar sobre a questão como ele foi escrito, a sua criação, o Alcorão, o mundo islâmico, né, o islamismo, ele considera que o Alcorão já estava presente em Deus, né? Antes mesmo da criação, que Deus criasse o mundo, né? E aí Deus decidiu revelar ao profeta Maomé, né? Durante um período de 23 anos, né? E isso através de um personagem que foi o anjo Gabriel. Agora, uma coisa que é importante ressaltar é que Maomé ele não sabia ler, né? Então, como então foi escrita, né?
Então essas revelações, né, elas vão ser recebidas por Maomé no período a partir do dia 610, né? E vai continuar até o ano de 632, né? E aí nós vamos ter uma sequência que quando Maomé ele vai contar aos amigos a revelação, né, que ele recebeu, e lembrando que o texto vai ser escrito em árabe clássico, né? E no caso, quando Maomé ele morre, né, após sua morte, né, eles vão passar tudo para o árabe, né? E aí escrevem todo o texto em árabe, que é o que nós temos hoje como o Alcorão, né? Que é o livro sagrado para o islamismo, ou o livro sagrado para o mundo muçulmano, né? Então, esse aqui é o livro sagrado. E com isso nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, né? Hoje nós falamos sobre o Alcorão, que é considerado o livro sagrado para o islamismo, né? Depois eu vou falar sobre o livro dos Mormons, né? Eles usam a Bíblia também, porém quando eles vão evangelizar, inclusive eu tô tentando aqui, eu entrei em contato com a missionária e a gente está dialogando sobre a fé, ela está tentando me evangelizar, né? Só que ela começou logo pelo livro dos Mormons, e inclusive ela mandou uma mensagem aqui para mim. Ela quer me levar para lá, só que eu já conheço, já estudo, né? Mas é interessante porque ela não entrou com a Bíblia, nenhum texto da Bíblia, ela já entrou com o texto do livro, já entrou com o livro dos Mormons, né? E depois eu vou gravar um vídeo sobre o livro dos Mormons, né? Daí fica a dica que quando você for ser evangelizado ou se deparar com algum missionário dos Mormons, ele vai logo introduzir, ele vai dizer que inclusive a igreja se chama Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, porém o texto que eles vão usar não vai ser a Bíblia e os evangelhos do qual fala sobre Jesus, mas sim o livro dos Mormons. E aí eu vou fazer um vídeo sobre o livro dos Mormons, como ele foi escrito aqui também para o canal, para essa playlist, né, livros sagrados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Hoje falamos sobre esse livro aqui maravilhoso, e eu não estou falando a nível de minha crença, porque eu sou cristão, mas a nível de conhecimento sobre a fé, outra fé, né? Que não a minha. E nesse caso aqui, a partir da ciência da religião, o Alcorão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.